Invasão soviética ao Afeganistão. Foram 10 anos de conflito entre radicais islâmicos, os Mujahidins e invasores soviéticos que tentaram estabelecer um governo socialista dentro do Afeganistão. A guerra começou em 1979 e seus adversários, os Estados Unidos e a União Soviética, travavam uma guerra fria. No final da Segunda Guerra Mundial, muitos países europeus estavam destruídos, e com isso os Estados Unidos começou a abastecer o mercado e ajudar financeiramente esses países. E assim foi se tornando uma das maiores potências mundiais e adquirindo também países inimigos. A URSS era a segunda maior potência e auxiliava a política e economia do Afeganistão desde 1978, quando houve a sua proclamação da República. Em tentativa de implantar uma ideologia marxista no Afeganistão, o primeiro-ministro Hafizul Amin se recusa a ceder o poder para Babrak Karmal, então apoiado pela União Soviética. Este país envia o general Viktor Paputin para Cabul, com o objetivo de negociar com o governo, mas os resultados são negativos, e logo depois, em dezembro, as tropas soviéticas invadem o Afeganistão, com mais de 100 mil soldados motorizados e o auxílio de veículos e tanques blindados, além de uma artilharia pesada. A Guerra do Afeganistão pode também ser reconhecida como invasão soviética no Afeganistão, pois o objetivo era solidificar a influência soviética que vinha se deteriorando e pretendia ainda pacificar o Afeganistão contra a rebeldia dos Mujahidins, que era um grupo de radicais islâmicos revoltados com a implantação de um novo tipo de governo. Hoje a gente conhece eles como grupos terroristas. A partir daí, os Estados Unidos começaram a auxiliar economicamente os países da oposição, se aliando à China e a países muçulmanos, tomando assim um partido perante a guerra. Também é importante a gente falar que a CIA, nesse momento, ela cria a Operação Ciclone, que é um nome código que a CIA deu para mandar armamentos para os Mujahidins. E ela se limitou a recrutar combatentes voluntários e financiamento de países árabes. Dessa maneira, Washington podia se negar a sua participação. E a Arábia Saudita foi um dos países mais ativos financiadores, mas o Egito de Al-Anha el-Sadat e outros países também contribuíram para o esforço do apoio aos Mujahidins. O plano exigia a colaboração do Serviço de Inteligência do Paquistão, de onde atuavam vários grupos jihadistas. Um exemplo de como operavam foi dado pelo parlamentar Hub Reezy, que revelou em 1988 que entregou 700 mulas do Tennessee a uma base militar em Kentucky para serem enviadas ao Paquistão. O apoio dos Estados Unidos aos Mujahidins se tornou mais escancarado com o Ronald Reagan na Casa Branca. Um lobby cada vez mais poderoso em Washington defendia intensificar a ajuda aos combatentes islâmicos, que se queixavam que as armas fornecidas não eram suficientes para frear os soviéticos. Em 1984, o Congresso americano aprovou uma resolução sobre o Afeganistão que afirmava que seria indefensável prover aos combatentes da liberdade ajuda suficiente só para aqueles que lutassem e morressem, e não para impulsionar a causa da liberdade. Reagan chegou a receber uma delegação de líderes jihadistas na Casa Branca, e em seu discurso sobre o Estado da União no Capitólio, em 1986, deixou uma mensagem aos rebeldes afegãos. Vocês não estão sós, combatentes da liberdade. Os Estados Unidos os apoiarão. Mas Reagan fez algo muito mais importante. Ele aprovou a entrega aos guerrilheiros de unidades portáteis a atingir de lançamento de mísseis. Escondidos nas montanhas afegãs, os guerrilheiros passaram a derrubar helicópteros soviéticos e o equilíbrio de forças no terreno mudou rapidamente. A União Soviética principou sua saída do país invadido no dia 15 de maio de 1988, completando a retirada em 15 de fevereiro de 1989. Muitos acreditam que a potência soviética teve prejuízos tão sérios com essa aventura comparada dos Estados Unidos no Vietnã, que acabaram por repercutir.
em 1991, na queda da União Soviética. Osama Bin Laden nasceu na Arábia Saudita e sua ira contra os Estados Unidos começou quando Saddam Hussein, ditador iraquiano, invadiu o Kuwait em 1991. Logo em seguida, os Estados Unidos realizaram uma retaliação ao Iraque, que ficou conhecida como a Guerra do Golfo Pérsico. Osama, temeroso de uma possível invasão iraquiana na Arábia, escreveu uma carta ao rei saudita, mas esta nunca foi respondida. Os árabes aceitaram o apoio dos Estados Unidos, algo inaceitável para Bin Laden. Após este fato, Osama começou a treinar guerrilheiros no Afeganistão. A Arábia não concordou com as nações de Bin Laden e confiscou alguns dos seus bens materiais. Diante destes fatos, o terrorista deixou o seu país e rumou para o Paquistão, depois para o Afeganistão. Deixou esse país após o fim do comunismo e depois seguiu para o Sudão, onde começou a disseminação da filosofia islâmica. Com a derrota iraquiana na Guerra do Golfo, 1991, os Estados Unidos deixaram bases militares em territórios árabes, fato que desagradou ainda mais o Bin Laden. No ano de 1993, ele organizou o primeiro ataque terrorista em território norte-americano, no World Trade Center. Um homem-bomba foi responsável por 6 mortes. Após esse fato, a Arábia Saudita retirou a cidadania de Osama, que reagiu com um ataque de carro-bomba na cidade de Riad. O Sudão, país onde se encontrava Bin Laden, foi pressionado por órgãos internacionais para não abrigar mais o terrorista. Bin Laden, então, seguiu para o Afeganistão novamente. Nesse país, foi recepcionado pelo Talibã, grupo de guerrilheiros fanáticos fundamentalistas religiosos. Juntamente a Bin Laden, o Talibã conquistou o poder no Afeganistão. A partir de então, Bin Laden ficou à vontade para articular suas ações terroristas com a organização Al-Qaeda, da qual era o líder. O principal objetivo da Al-Qaeda é ir contra a influência das diretrizes ocidentais sobre os países islâmicos. A organização combate essa atuação através de uma guerra santa a nível mundial, chamada de Jihad.